Olá, meu nome é Fabiano Barros, hoje eu sou defensor público e já passei em 10 concursos em todas as fases, inclusive na Polícia Rodoviária Federal, onde trabalhei por muitos anos. Eu tenho um canal no YouTube onde há quase 2 anos eu ensino gratuitamente como se preparar para concursos de maneira profissional. Com a chegada do concurso da PRF, vários dos meus seguidores me pediram para ajudar a organizar a preparação. É impressionante o tanto de gente que tem querendo pertencer à PRF. Fazer parte de uma das carreiras mais prestigiadas do serviço público, ter independência financeira, estabilidade e o melhor, fazendo o que gosta. E eu acho isso muito bacana, porque eu tenho ótimas lembranças de lá. Durante a semana PRF, eu vou ensinar como é possível absorver 80% do previsto para o concurso de agente da PRF, estudando apenas 20% da matéria, indo direto ao ponto naquilo que é realmente cobrado pela banca. No último concurso, foram mais de 1 milhão de inscritos, mas a verdade é que nem mesmo 5% concorre verdadeiramente às vagas. E eu não estou falando aqui apenas de falta de esforço de estudar. Muitos até se dedicam, mas de maneira errada. É como caçar no escuro ou sem visar a caça. Você pode dar muitos tiros, mas é muito difícil acertar alguma coisa. E por que isso acontece? Em todos esses anos fazendo concursos, eu percebi que os materiais disponíveis, sejam livros, cursinhos, apostilas, são normalmente genéricos e imensos. Eles não falam a mesma língua da banca e da prova. Por isso eu mesmo passei a preparar o meu material, selecionando apenas o que realmente faz sentido. Porque, diferentemente do que muitos pensam, o excesso de material, mesmo que sejam de autores renomados, só atrapalha. Porque nunca dá tempo de estudar aquilo tudo e ninguém consegue se lembrar de tanta coisa. É como tentar subir em uma montanha carregando um saco de pedras. Tem de levar só o essencial, o que você realmente irá precisar. Durante essa semana intensiva, eu vou ensinar 3 técnicas que eu desenvolvi para aliviar esse peso e que me levaram a passar em concursos como a Polícia Rodoviária Federal, analista do Ministério Público Federal, procurador da Fazenda Nacional e defensor público, dentre vários outros. Todos eles estudando menos de 90 dias o conteúdo programático. São elas a seleção crítica sobre como definir qual material de estudos você deve estudar e qual aquele que você não pode estudar, porque o seu tempo é o seu maior ativo, o filtro de objetividade que diz respeito a identificar a abordagem do órgão e da banca sobre cada conteúdo, sobre aquilo que a banca procura em um candidato para que ela possa identificar você em meio à multidão. E o funil da aprovação, que é estabelecer um plano e um cronograma de estudos capazes de fazer com que você atinja o seu ponto máximo no dia da prova, pois ao mesmo tempo que sua memória aprende, ela também se esquece. Eu chamo essas 3 técnicas do tripé do sucesso em concursos. É claro que a capacidade de um candidato ser aprovado é sempre a soma da sua base, o que ele já tem, sua capacidade de leitura, de linguagem, de estudos, com a reta final de preparação, aqueles 60 a 90 dias imediatamente anteriores à prova. O problema é que fazer errado esse processo final pode colocar tudo a perder, porque é exatamente o que você estudar nesse período que vai estar mais fresco na sua memória, na hora da prova, e é o que vai definir a sua nota e a sua aprovação. Anotem isso. Em termos de concursos, mais valem 90 dias em uma técnica precisa com material resumido, direcionado e atualizado que 2 ou 3 anos estudando sem esse foco. Além disso, muita gente que está parado há muito tempo e até quem nunca fez concurso, quando faz esse sprint da maneira correta, consegue a sua aprovação. Por isso eu digo que esse período são os meses de ouro, é o que vai realmente separar os homens dos meninos ou as mulheres das meninas. Mas eu confesso uma coisa para você, se lá no começo, quando eu fazia meus primeiros concursos, eu escutasse isso, eu nem sei o que eu iria pensar, porque eu tive de desbravar sozinho esse caminho e por isso hoje eu tenho o privilégio de ajudar você que está começando. Porque se eu soubesse lá atrás usar essas técnicas que eu sei hoje, o meu caminho teria sido muito mais fácil e mais rápido, sem tantas pedras e decepções. Meu primeiro edital foi em 1999 para o Banco do Brasil. Eu me matriculei em um cursinho com 3 cheques pré-datados emprestados de uma vizinha e fiz a inscrição no concurso com dinheiro emprestado da minha irmã. Eu ia de ônibus com a minha bolsa da Herbalife do lado, porque eu era distribuidor dos produtos. Nem tanto por opção, mas porque egresso de escola pública com 19 anos e sem experiência, ninguém me dava trabalho nem mesmo para ganhar um salário mínimo.
mas o meu saudoso pai havia plantado em mim uma sementinha. Ele dizia que o melhor emprego era ser servidor público federal concursado. Eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. Acho que nem ele entendia muito, mas o meu velho sabia o que era bom. Morreu quando eu tinha apenas 14 anos, mas daquelas palavras eu nunca me esqueci. Acabei passando em 7 cargos federais, mas escolhi ser defensor público estadual por estar na minha cidade natal. E hoje eu sou apaixonado pelo que eu faço. Mas naquela época, início dos anos 2000, eu já era um fenômeno. Minha especialidade era ser reprovado em tudo que eu fazia e em colecionar muitas dívidas. Eu reprovei para 2 vestibulares de publicidade, um de engenharia elétrica e outro de engenharia civil. Além disso, com apenas 20 anos, eu consegui acumular uma dívida no meu negócio de distribuição de produtos para emagrecer equivalente a 25 salários mínimos. A minha virada veio com os concursos e é por isso que eu sou um entusiasta deles. O primeiro cargo que eu assumi foi no IBGE, temporário, no censo 2000. Mas mais importante que me proporcionar o dinheiro para quitar toda aquela dívida, naquele certame eu pude virar uma chave, porque aconteceu algo que me chamou muito a atenção. Eram 150 vagas, mas os 15 primeiros iriam ganhar 3 vezes mais porque seriam chefes. Era uma espécie de gerente dos postos de recenseamento. Os demais seriam supervisores. Depois haveria um novo concurso para a contratação dos recenseadores, que iriam nas casas das pessoas. Eu sabia que para que o meu nome não fosse parar no SPC e no Serasa, já que a maior parte da minha dívida era no cartão de crédito, a juros altos, eu tinha que ficar entre os 15 primeiros. Mas como? Eu estava mal em quase tudo: matemática, informática, história, português, mais ou menos. Embora o cargo exigisse nível médio, eu sabia também que estaria disputando com pessoas formadas de nível superior. Logo eu, que nem passava no vestibular. Mas aí veio a sacada que me fez virar o jogo. Analisando detidamente o edital, eu percebi que algumas matérias valiam muito mais que as outras. Eu pensei, deve haver aí alguma lógica nisso, já que ao que parece, a banca não cobra de maneira aleatória todo esse conteúdo do edital. Não parece ser mera loteria. Eu fiz então uma pesquisa em provas anteriores e percebi um padrão. Eu notei que eles não queriam apenas pessoas que sabiam muito, os inteligentes. Eles buscavam identificar pessoas com conhecimento naquela área específica. Daí eu me voltei para as matérias que valiam mais e para os conteúdos mais relacionados com a atividade do cargo, descartando todo o resto. E dei all-in, apostando tudo nisso. O resultado foi que eu fiquei em 5º lugar naquele concurso. O mais interessante é que eu, que nem passava no vestibular, acabei sendo chefe ali de engenheiro, contador e até professora. Daí eu me senti o cara. Eu vou passar agora em qualquer concurso. Faltando 2 meses para acabar o prazo, saiu o concurso para o Tribunal de Justiça de nível médio. Eu usei a mesma técnica, passei na primeira fase, fiquei felizão e tomei uma bomba na redação. Ao final, além de eliminado, eu voltei para a fila do desemprego. Minha frustração foi muito grande porque eu já me sentia lá dentro. Fiquei 1 mês na deprê, nem de casa eu queria sair. Mas eu não tinha para onde correr. Passado o baque, eu voltei aos concursos. Saiu para a Agência de Fiscalização de Goiás, top também, deu quase 500 por vaga. Eu me lembro que quando eu disse para o meu cunhado, o Hernani, que estava fazendo esse concurso, ele disse, fala sério, você viu a multidão de inscritos? Só que eu sabia que eu já não fazia mais parte da multidão. E passei. Na AGR, fazíamos muito trabalho em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. A PRF passou então a ser uma meta para mim, até que saiu o concurso da PRF. Eu caí para dentro, usei o mesmo método, não entrei em nenhum cursinho e passei no concurso. Você não está entendendo, vindo de família pobre, escola pública, eu ia virar policial rodoviário federal. Só que não, eu reprovei no psicotécnico. Outro baque, fiz recurso, não teve jeito. E além de reprovado, agora, para muita gente que não entende, eu era doido. Mas eu toquei minha vida. 2 anos depois, saiu novamente o concurso da PRF. Eu usei a mesma estratégia e passei de novo, agora em todas as fases, e entrei na polícia. A verdade é que a cada concurso eu fui aprimorando mais e mais essa técnica. Mas antes de te explicar o porquê esse método funciona e o porquê a Semana da PRF é uma oportunidade para você virar o jogo dos concursos e da sua vida, eu vou te mostrar o porquê os métodos tradicionais não funcionam. Os editais trazem a matéria de maneira genérica, prevendo uma grande quantidade de conteúdos. Dentre
dentre os quais apenas uma pequena parte realmente importa. Isso porque o edital funciona como um contrato. Para eles, é melhor prever mais e não cobrar, já que eles não podem cobrar aquilo que não foi previsto. Por outro lado, os cursos e os professores dos cursinhos funcionam como uma indústria. Eles precisam produzir dezenas de cursos para dezenas de concursos diferentes, de maneira acelerada. Acaba que o mesmo curso, do mesmo professor, é entregue para os alunos independentemente do concurso, sem o adequado direcionamento, mudando apenas a capa do pacote. Por isso, o primeiro ponto é justamente a seleção crítica, saber o que estudar e o que descartar. O concurso da PRF pode ser dividido em duas partes, a parte jurídica e a parte não jurídica. Quanto ao conteúdo jurídico, em sua maior parte, você deve dar ênfase na lei seca. O Código de Trânsito, CTB, que quase não caiu no último concurso, deve desabar esse ano, pois houve uma repercussão muito negativa daquela prova de 2013. Pessoas que eu conheço da PRF, da área de educação, que são as pessoas que escolhem e orientam a banca, me disseram isso. Pegue uma caneta e papel para anotar o que eu vou falar agora. Nós vamos aprofundar um pouco mais nas próximas aulas, mas já anotem isso aí. Da Constituição Federal, eu destaco os artigos 1º ao 5º, que falam da formação do Estado e dos direitos individuais, que tratam justamente da proteção do cidadão contra o poder público, cujo braço armado é a polícia, além das Forças Armadas, é claro. Dos artigos 12 ao 36, ficar atento principalmente naquilo que diz respeito à União, suas competências e prerrogativas. Por exemplo, só a União pode legislar sobre direito de trânsito. Isso é uma matéria boa de cair nessa prova. Do mesmo modo, dos artigos 37 ao 41 são a base do direito administrativo que estará na prova certamente. As competências do Congresso, do Presidente da República, também são muito importantes, bem como o processo legislativo. Sobre as competências do Judiciário, isso não deve cair, eu pularia tudo. Além disso, fique atento aos artigos 27 ao 135. Saber excluir é fundamental para ganhar eficiência naquilo que estará na sua prova. Por exemplo, os artigos 7º e 8º são a base do direito do trabalho, que não devem cair, assim como do artigo 145 em diante, que tratam de tributos, orçamento, previdência. É simplesmente perda de tempo estudar isso. Mas quanto a esses que eu falei, várias questões estarão na prova da PRF como brilha o sol. Direito administrativo, direito constitucional, uma doutrina básica, superficial, com as principais definições e conceitos. Questões atualizadas de nível superior, mas sem estudar questões de órgãos jurídicos. Não faça de juiz, promotor, defensor, procurador e delegado. Essas fogem muito do perfil e só atrapalham, vão apenas te confundir. Penal e processo é a mesma coisa. Com base no último edital, nem vale a pena ler o Código de Processo Penal. Basta ter noção dos principais institutos, especialmente flagrante, tipos de prisão. Quanto ao direito penal, além dos conceitos base da teoria do crime, é importante conhecer os principais tipos penais, especialmente quanto ao enquadramento de um fato como típico, diferenciando uma figura típica da outra, seja do Código Penal ou das normas extravagantes, como a lei de armas, lei de drogas, por exemplo. Informática, conhecer as principais ferramentas, produtos e as empresas no mercado, o que é gratuito, o que é pago, ter uma noção como usuário em termos de segurança na rede, do uso dos principais aplicativos de texto, planilha e navegadores no ambiente Windows, bem como noção dos outros sistemas operacionais. A base da prova será isso. Nem vale a pena aprofundar em hardware, conhecimentos avançados de TI e faça exercícios usando o computador, conferindo na prática as respostas. Português, leitura e interpretação de texto. A gramática é cobrada, mas não seca, e sim no âmbito do entendimento do texto. Estudar regrinhas e nomenclaturas da gramática clássica é perda de tempo. Matemática, fazer muitas questões, especialmente de matemática básica, razão, proporção, regra de 3, juros simples, conjuntos, análise de gráficos, noção de probabilidade, média, mediana. Muitos ficam preocupados com as questões difíceis, mas o que você precisa para passar são as fáceis, no máximo as médias. Vai ser cobrado muito mais raciocínio com a noção de matemática básica que conhecimento profundo e de fórmulas. Muitos aqui devem estar pensando, mas será que isso funciona mesmo? Funcionou uma vez com você, mas será que ainda vale? As bancas não mudaram? Desde o meu primeiro concurso até o último que eu fiz em 2016, eu passei em 26 concursos na primeira fase, 13 em todas as fases, incluindo aqui OAB e vestibular da UEG e da UFG,
Em 3 deles eu desisti antes do fim, como delegado do Distrito Federal, que eu desisti após a segunda fase, e outros 10 eu reprovei em fases posteriores, como procurador do Estado de Goiás, onde eu fiquei na prova oral. E nesses 26 concursos que eu passei na primeira fase, eu sempre usei essas técnicas, sobre as quais eu vou falar um pouco mais nas próximas aulas. Alguns também me perguntam, mas funcionou para você, será que funciona também para mim? Na próxima aula eu vou mostrar para você o depoimento de quem foi orientado por mim e passou no seu primeiro concurso, estudando cerca de 45 dias. A aula já está um pouco longa, mas eu vou deixar essas anotações sobre as matérias aqui em PDF para você baixar. Nessa aula eu falei sobre a seleção crítica, que é a necessidade de escolher o que você vai estudar e o que você não vai estudar para o concurso, para ganhar tempo e eficiência. Nas próximas aulas eu vou ensinar sobre as outras 2 pernas que formam o tripé do sucesso em concursos, que são o filtro de objetividade e o funil da aprovação. E tem mais uma coisa, vocês se lembram que eu disse que eu reprovei lá atrás em redação? Pois é, na PRF também tem redação. Na próxima aula eu vou te mostrar uma técnica simples que eu desenvolvi para nunca mais reprovar em redação. E eu vou te dar isso totalmente de graça. Enquanto isso, eu quero te pedir 2 coisas. A primeira é para que você deixe aqui um comentário aqui embaixo. Eu quero saber se o que eu estou falando aqui está sendo novo para você ou não. E ainda que você me diga o que mais eu posso apresentar nas próximas aulas aqui para te ajudar a passar na PRF. A sua participação é muito importante para que eu possa preparar o melhor conteúdo para você. O segundo pedido é te convidar para entrar no meu canal do YouTube, Fabiano Barros, e se inscrever e assistir ao máximo de vídeos que você puder até a próxima aula. Não perca tempo. Faça essas 2 coisas agora mesmo e fique atento ao seu e-mail que eu vou te avisar com uma mensagem quando a próxima aula estiver no ar. E eu estou deixando aqui embaixo também um link com o simulado que eu fiz para a PRF e também o meu e-book com os 10 maiores erros em concursos. Tudo de graça. Essa semana vai ser assim, intensiva e com muito conteúdo. Até a próxima aula.